nós vamos falar da prevenção do câncer de mama. Para falarmos da prevenção do câncer de mama, nós convidamos Dr. José de Oliveira Couto Filho, que é mastologista, Dr. José Isper, radiologista. E é um prazer enorme poder contar com a contribuição de pessoas tão expertas no assunto como vocês dois. Muito obrigado pelo expert. É verdade. Eu agradeço. Sinto honrado estar aqui depois de longo tempo que eu não venho aqui, mas eu sempre que venho aqui eu acho muito interessante poder transmitir alguma coisa para as duas telespectadoras. Doutor Couto, o câncer de mama hoje é o que mais mata? Tem um índice alto de incidência. A mortalidade tem caído, mas ainda é uma mortalidade alta. Porém, frente ao câncer de maior incidência hoje na mulher, nós temos felizmente um decréscimo de mortalidade, justamente porque é possível hoje fazer o diagnóstico numa fase inicial, numa fase pré-clínica, antes que ele dê sintoma, e com isso as chances de cura aumentam. Além disso, nós temos hoje a disponibilidade de um arsenal de drogas terapêuticas, tanto para quimioterapia como para hormonioterapia no câncer de mama, ou bloqueadores específicos de determinados hormônios, e agora surgindo algumas drogas, essas drogas mais inteligentes, seletivas, né? Então, há uma possibilidade de tratamentos muito mais eficientes. Porém, volto a frisar, é absolutamente necessário para se conseguir isso que o diagnóstico seja feito numa fase pré-clínica, antes que ela dê sintomas. E a imagem seria o exame de eleição, doutor Isper? Isso que o Dr. Couto falou, dá para a gente fazer uma análise de quando eu fazia residência em 73, 74, praticamente não existia essa mamografia. Isso, Os diagnósticos eram feitos à base de palpação, por exemplo, as gerações anteriores, essa que nós estamos, elas faziam, a cirurgia era realizada quando o tumor era palpável. De 70 para cá, isso que o Dr. Couto falou, nós estamos virando uma página, estamos fazendo uma reversão disso aqui. Parece que existe uma mudança, né, no prognóstico de uns 30% a menos de mortalidade dos anos 70 para agora. E é exatamente isso, o que está fazendo diferença é esse diagnóstico. Porque o termo prevenção de câncer é um termo errado, a gente não faz prevenção. Porque a gente não vai conseguir evitar que o câncer apareça. A única maneira que a gente pode contribuir, e nós estamos fazendo isso, o Dr. Couto vai explicar melhor, a gente conseguir o diagnóstico para que a gente passe para o cirurgião, essa paciente, em condições dele fazer alguma coisa por ela numa fase ainda curável, tratável. E a mamografia vai detectar, por menor que seja a Não, por menor que seja também não. Ela não é mágica, mas a mamografia é o exame de eleição. É considerado aquele exame de preventivo, apesar que nós falamos que a gente não faz prevenção, mas é o exame que faz detecção precoce. Tem alguns casos de dificuldade, mas com isso existe o ultrassom, que os dois associados pode chegar até 98% de acerto do diagnóstico. Isso é muito importante. Bom, a partir daí, doutor Couto, a pergunta que já fizeram aí e que eu passo para você, tem alguma carga genética hereditária o câncer? Tem, mas é pequeno. O câncer, todo ele é uma mutação, né? Seja o câncer de pele, que é uma mutação pela radiação solar, seja o câncer de mama, que é uma mutação por agentes que ainda não estão totalmente identificados, mas a pessoa então pode ter a mutação durante o curso da sua vida,
ou pode receber esse gene já com a mutação dos seus ancestrais. Este recebimento de genes é uma porcentagem muito pequena, 15% só dos cânceres de mama são de origem genética adquirida pela ascendência. Aqueles que são uma mutação que a pessoa sofre durante a sua vida é o mais comum, são 85% das vezes, né? Então, é preciso que a pessoa não fique assim muito preocupada com se não tem câncer na família, eu não vou ter. Não, vai ter 85% de chance de ter, não é? Desde que ela viva para isto. O câncer é uma doença crônico-degenerativa e as doenças degenerativas vão aumentando de frequência com a idade. Uma pessoa que tenha 90 anos, ela tem muito mais chance de ter câncer do que uma que tenha 40. Então, o grande momento de incidência, a maior frequência de aparecimento do câncer da mama é entre os 45 e 50 anos. Porém, quanto mais a pessoa vive, mais chance dela vir a desenvolver o câncer. Isso não acaba nunca. Agora, a partir do momento, então, que é detectado, como o doutor Isper acabou de colocar, existe lá um tumor, é isso? Ou um cisto é a mesma coisa? Não. Ou uma imagem suspeita. Uma imagem suspeita. Certo. Eu me lembro que há uns 5, 6 anos atrás, doutor Isper, você falou aqui no programa sobre um exame de punção. Punção. Certo. Pode ser feito isso já no imediato? Como é que é? Conta pra gente. Isso também foi um grande avanço. Principalmente, o Dr. Couto pode atestar ou não. Antigamente, eu digo antigamente, coisa de 20 anos atrás, que é pouco tempo. Quando o cirurgião ele encontrava uma lesão, ou palpável ou não, com uma imagem, ele levava para o centro cirúrgico, fazia cirurgia, tirava e biopsiava, né? E mandava para o laboratório, certo. Liberava o paciente e aguardava o resultado. Se viesse benigno, estava tratado, curado, resolvido. Se fosse maligno, ele tinha que de novo chamar o paciente. Eu estou falando isso que são palavras deles. Eu não estou. Eles tinham que internar de novo. Então isso era uma carga muito grande para o paciente, para o cirurgião, para todo mundo. Uma descarga de estresse enorme. E essa biópsia, que a gente chama de biópsia percutânea, porque através da pele a gente enfia uma agulha guiado por ultrassom. Você põe o ultrassom, você vê lá, é como se estivesse dando uma flechada assim. Tá? Você vai e acerta o nódulo, tira um pedacinho e manda para o laboratório. Isso com anestesia local, o paciente vai, sai andando, facilitou muito a vida da paciente e dos cirurgiões, sabe? E foi um avanço porque é um processo minimamente invasivo. É pouca invasão para um resultado interessante. Se realmente aquilo lá está confirmado que é um câncer, ele pode depois fazer outros exames para confirmar e fazer o planejamento cirúrgico, entendeu? Porque ele vai ter que ter outras informações e aí ele vai numa etapa só, que é muito mais fácil para os pacientes também. Agora, esse ato cirúrgico, ele se resume o quê? Na retirada total, parcial da mama? Porque eu me lembro que há 3 décadas atrás, mexia-se, tirava-se, inclusive aqui parte do músculo aqui de baixo. Os músculos. Ficava... A pessoa ficava imobilizada uma parte praticamente, né? Aí depende muito. Então, só reforçando isso que o doutor Isper acabou de dizer, na memória das gerações antigas, ou na memória das pessoas, ainda existe aquela coisa de que tem um nódulo, tem que tirar. Não. Antigamente se tirava, porque era a única maneira de se ter material para fazer o exame. Certo. Hoje nós temos essas técnicas que permitem que nós tenhamos uma amostra do material e aí tomemos a decisão. Se é benigno, não precisa tirar. Ele era tirado no passado porque não se tinha essa possibilidade. Se é benigno, tá lá, vai permanecer daquela maneira. Deixa. Agora, se é maligno, não mexeu.
pode o cirurgião fazer o planejamento, inclusive o planejamento da parte estética, de por onde entrar para abordar aquilo e retirar com a margem suficiente e fazer a reconstrução com aquele tecido que sobra. Ou então, rodar retalhos e reconstruir uma mama dentro de um planejamento estético que hoje pode caminhar junto com o planejamento terapêutico. Ele que não fica Porém, mutilação. Mutilação fica, mas ela é minimizada. Porém, existem situações em que o tumor é multicêntrico, então, mesmo pequeno, ele tem vários focos na mama. Então, não adianta tirar uma parte. É preciso tirar toda a mama, todo o tecido mamário. Mas aí, hoje em dia, nós temos técnicas para retirar toda a mama e imediatamente reconstruir este órgão, tanto com músculos, pele e gordura do abdômen, quanto da região das costas, que é trazida para este local, com a interposição ou não de prótese, depende do volume de material que se consiga, e com isso reconstruir uma mama. Quando é necessário ser retirado a mama toda, porque na maioria das vezes um tumor pequenininho permite que se retire parte só. Porém, existem tipos especiais de tumor, tipos de célula que formam, que são vários focos. Então aí tem que tirar a mama toda, ainda que o diagnóstico seja feito no início. Ainda que seja precoce. Mas, Paulo, talvez para o telespectador, talvez falar numa linguagem mais acessível. É mais ou menos como você vai comer uma maçã e você vê uma partezinha escura ali, estragada. Você corta aquela parte e você vê que ela vai mais no fundo. Aí você vê que aquela parte podre da maçã, ela atinge uma região maior. Agora, o cirurgião sempre tenta fazer a coisa menor possível, a menor cirurgia possível, ela mais minimizada possível para questões cosméticas. Se é possível tirar só 1 milímetro de tecido ou 1 centímetro, mas ele tenta fazer isso sempre que possível. Quando não é possível, ele tem que tirar. É igual o caso do podre, da região podre da maçã. Às vezes você abre, ela está lá no fundo, você não consegue, você tem que tirar toda. E eu tenho visto, isso é uma experiência que eu tenho visto, os resultados estéticos dessas próteses que eles falam, muito boas, mas boas mesmo. Isso, palavra das pacientes, que a gente faz um controle pós-operatório, são resultados fantásticos mesmo. Seca varizes, né, pela irritabilidade local. Então, esses catéteres são um outro conforto e um outro avanço que a paciente pode ter e se beneficiar. Doutor Esper, há uma década ou mais, um pouco de uma década, eu me lembro que você esteve com a gente no programa falando do autoexame. Até foi quando morreu uma das atrizes, que eu nem me lembro mais o nome dela. Foi naquele período que ela morreu com câncer de mama, e você falou do autoexame. E a gente vê que muito esporadicamente, a nível de veículos de comunicação, na televisão, fala-se muito na palpação, né, nesse autoexame. Isso ainda impera nos dias de hoje? Olha, aqui no Brasil a gente ouve muito, mas vamos explicar por partes. Até o Dr. Couto deve lembrar desse episódio. Eu era bem mais jovem, mais tempestuoso. Dr. Couto está escutando. E quando você sabe de alguma coisa e fica ouvindo o governo fazer campanha, porque o governo, lá fora, nos países de primeiro mundo, eles faziam campanha de prevenção, vamos chamar de prevenção ou de detecção de câncer de mama, fazendo mamografia. Inclusive no Canadá eles tinham um ônibus que eles punham o equipamento dentro para atender a população mais distante, que não tinha condições. E aqui no Brasil deveria fazer a mesma coisa, só que eles perceberam que o país é muito grande, dimensões continentais, a estrutura financeira, médica, é uma operação de guerra.
Então eles optaram para falar, vamos fazer a palpação, porque ele não podia deixar o povo sem alguma coisa. Ah, tá. Mas só que eu não entendia isso, eu fiquei muito irritado, e eu falei num jornal daqui que prevenção, quando se uma mulher diagnosticasse o tumor pela palpação, acho que escreveram que ela estava condenada, alguma coisa. Foi uma coisa meio bombástica, assim. Sim. Eu fui muito criticado na época e vários médicos ginecologistas, eu acho que até o Dr. Couto, ele foi contra, e com razão, porque era como se eu estivesse falando, olha, a palpação não serve para nada. Palpação é muito importante. Não, mas Só quando que- você esteve aqui no programa, você falou que era importante. Mas só que para diagnosticar o câncer de mama, ele não deve ser colocado dessa maneira. Se você não, Uma prioridade. se você não tem mais nada, tudo bem, vamos fazer palpação. Agora, para diagnóstica, se você tem equipamentos, você não pode desprezar esses equipamentos, como a mamografia, ultrassom. Gostaria de falar dessa Mas isso que eu, na época, eu fiz eu fui no jornal, fui refazer aquilo lá, que foi mal entendido, porque a palpação serve para um monte de coisa. É muito importante a mulher se palpar, se conhecer, porque não é só câncer que vem também. Às vezes ela tem uma mastite, ou ela tem uma Um gânglio, uma íngua, uma espinha, qualquer coisa. Ela tem que saber do que está se acontecendo com ela mesma. A Mas tua pode falar, posição, Couto, Dr. por Couto. favor. Existe uma versão de dinheiro público em várias formas nesse país, e essa é uma delas, fazer campanha de autopalpação. Isso não deve ser feito Isso é uma apologia. com a intensidade com que ela é feita, mas priorizar o exame de mama por imagem, que hoje é disponibilizado pelo SUS, da paciente fazer mamografia. Agora, vamos fazer uma ressalva. Primeiro, existem 15% de casos de câncer de mama que não aparecem na imagem. E só vai ser detectada com a pessoa sentindo alguma coisa de diferente na sua mama. Outra coisa, a paciente não precisa aprender a fazer diagnóstico de câncer de mama, porque isso angustia as pacientes e faz com que elas não façam a autopalpação. O que elas precisam perceber é que existe alguma coisa diferente na mama. Se existir alguma coisa diferente na mama, vá ao mastologista. Agora, não se espera que elas façam um diagnóstico preciso do que é que está acontecendo. É simplesmente que reconheçam uma anormalidade na sua própria mama. Estes dois são os objetivos do exame de autopalpação. Mas, desculpa interromper, mas eu comentava muito isso com o paciente. No intuito de reforçar para as pacientes, eu dizia para as pacientes que nós médicos também não sabemos palpar. Explico. Tem nódulo de 1 centímetro até 1,5 centímetros, dependendo do tamanho da mama, que a gente não palpa. Você concorda, doutor Couto? Não é possível. A gente não consegue sentir. A não ser mama pequena, ela está bem superficial. Porque isso angustiava demais as mulheres. Porque ela fala, como é que eu vou saber palpar? Porque tem uns cartazes que tem técnica, que é deitada, sentada. E isso deixava todo mundo, as mulheres falavam, mas eu não sei. Porque eu falei, nós também não sabemos. Fica sossegado que você... Porque quando ele é muito pequeno, ninguém palpa, é muito difícil. Então, esse era um dos problemas dessa campanha. Bom, o nosso tempo praticamente já se esgotou, mas eu queria concluir esse assunto e vou pedir para que vocês voltem. A gente pode combinar uma volta, um retorno? Pode. Podemos? Sim. Então já vai deixar programado para continuar. Não tem o filme do Super-Homem, o Retorno? Mas eu quero concluir esse nosso encontro de hoje fazendo a seguinte pergunta. A partir do momento, nós não entramos ainda no ato cirúrgico, hein? Sim. Mas a partir do momento que é dada a notícia para aquela paciente que ela tem um tumor maligno na mama, que precisa fazer uma cirurgia de retirada e que depois precisa fazer um tratamento quimioterápico, a psique dela vai no chão. Depende muito. É preciso essa notícia ser dada
por um profissional que está afeito àquilo. Não pode a família querer passar a informação, porque passa com emotividade, sem condições de conhecimento e sem poder responder aquilo que a paciente vai perguntar. E a paciente vai ficar achando que estão escondendo alguma coisa dela, que ela vai... que na verdade a realidade é muito mais grave do que estão contando, ou que estão contando as coisas aos pedacinhos. Então é preciso um profissional da área que vá explicar para a paciente não só a cirurgia, mas tudo aquilo que ela vai passar. Porque a cirurgia, ela vai se internar, como é uma cirurgia grande, mais uma cirurgia externa, mesmo que seja feita a reconstrução, que é uma cirurgia muito grande, ela vai ficar 2 dias no hospital. Vai aprender a fazer fisioterapia para recuperar o braço, vai para casa. Agora, depois, ela vai enfrentar 6 meses de quimioterapia com drogas que têm efeitos colaterais importantes. E quais são esses efeitos? Como é que ela vai poder manusear aquilo, ficar livre daquilo ou minimizar aqueles efeitos? Depois ela vai enfrentar 5 semanas de radioterapia. E depois ela vai enfrentar 5 anos de tratamento com hormonioterapia. Então é preciso que haja e todos os controles depois para o resto da vida. Então é preciso que isto tudo seja fornecidas essas informações de uma maneira integrada por um profissional da área, para que a paciente possa assimilar. Num primeiro momento ela não vai assimilar tudo, né? E nós vamos ter que repetir aquilo algumas vezes. Agora, dar droga para reduzir a ansiedade da paciente ou ficar dando calmante, não resolve. O calmante que resolve é ela saber exatamente o que ela vai enfrentar. Porque ela vai poder colaborar. E quais são as chances, porque ela tem que colaborar. Não é? Então, isto em todos os organismos internacionais que tratam de câncer de mama, todos os centros, há uma concordância de que esta abordagem é que é o responsável por diminuir as angústias da paciente. Bom, então deve-se falar e com transparência. Claro. A realidade tem que ser falada nua e crua. Ela que vai perder a mama, que vai perder o cabelo temporariamente, que vai sofrer todos os efeitos, não é? E ela que vai ter que enfrentar esse negócio aquilo. Que a família quer esconder. Negativo. Olha, eu isso tenho... inclusive, desculpa, mas é uma coisa que não existe. Hoje, o Conselho Regional de Medicina tem especificamente no seu código de ética uma obrigatoriedade do médico dizer ao paciente, e só ao paciente, exatamente o que a pessoa tem, não é? Ele que tem que saber, não é o outro que está preocupado com a herança. Não, o que eu tenho percebido que nessa hora difícil da paciente, eu acho que naquela explosão de saber o diagnóstico está aqui, ela vê o mundo desabar, né? O chão desabar debaixo das pernas. E eu acho que o que ela mais quer é a verdade. Se além de tudo ainda vem com mentira, aí que ela sente, isso é a experiência que eu estou adquirindo com o tempo, aí sim que ela se vê perdida completamente, entendeu? Então é preciso falar para ela, e a gente nota que falando, quem é do ramo, falando o real para ela entende perfeitamente. Sabe, as e ela tem que continuar tendo confiança no médico, que quando ela tiver uma artrose depois, porque está com 70 anos e tem uma dor na vértebra, ela tem que acreditar que nós fizemos os exames e aquilo é dor por artrose, ela não tem uma metástase naquele osso. Ela não pode nunca perder a confiança no seu terapeuta. Olha, aprendemos e aprendemos, doutor Isper, você falou quando você era mais jovem, que você aprendeu muito e que eu continuo aprendendo com você também, viu? Eu também, cada vez que eu venho aqui, eu aprendo alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Olha, um jantar para vocês irem saborear lá no restaurante Cozinha da Elma. Muito obrigado. Eu não sabia disso. Pode contar que eu vou vir. Vai mesmo. Pode ficar sossegado. Não tem conta.